Imagina acordar numa terça-feira de manhã, pegar o celular e nada acontece. Sem notificações, sem e-mails, sem notícias. Seus aplicativos ficam girando, procurando uma conexão que sumiu. Você checa seu Wi-Fi, o do vizinho, a cidade inteira. Nada funciona. A internet, o sistema nervoso invisível do nosso mundo, se foi. No começo, é só um incômodo pequeno. Talvez uma queda de energia local, você pensa. Mas à medida que os minutos passam, um pavor crescente toma conta. O silêncio não é só calmo, é a ausência de informação. Clima, trânsito, mensagens, notícias, tudo cortado. Pelo mundo a mesma ficha cai. Estações de trem de Tóquio, escritórios de Londres, outdoors de Nova York, escuros e inúteis. Não é só perder as redes sociais. A ferramenta que usamos para navegar na vida moderna desapareceu. Governos não conseguem emitir comunicados. Notícias não podem ser transmitidas. A conversa global é silenciada. Nessas primeiras horas, a humanidade é unida por um senso compartilhado de perda e perplexidade. Estamos à beira de uma nova era das trevas, cercados por aparelhos sem energia. O abismo digital nos encara de volta e o mundo prende a respiração. O que acontece a seguir é um mistério. A internet não é só uma conveniência, é a espinha dorsal da civilização. Redes elétricas, sistemas de água e semáforos dependem dela. Sem a internet, as redes inteligentes ficam cegas, as cidades perdem energia e a água para de fluir. Serviços de emergência perdem GPS e despacho digital, atrasando a resposta ao caos. As cadeias de suprimentos de alimentos quebram, as lojas esvaziam e o transporte para completamente. A internet é o tecido conectivo da sociedade, entrelaçada em todos os sistemas. Seu desaparecimento expõe um único ponto de falha para o qual nunca planejamos. Construímos uma civilização imponente sobre uma fundação invisível e frágil. Quando ela desaparece, os verdadeiros pilares do nosso mundo são revelados, e eles estão zumbindo em centros de dados silenciosos e escuros. O primeiro dia sem internet é um caos. Bancos congelam, caixas eletrônicos e pagamentos digitais param, e o dinheiro de repente vira rei. As pessoas correm para as agências, mas os caixas não conseguem acessar as contas. O sistema financeiro para. Supermercados não conseguem escanear códigos de barras ou processar pagamentos. As prateleiras esvaziam enquanto o pânico se instala. Aeroportos e estações de trem mergulham na confusão. Voos são cancelados. O transporte falha. Semáforos apagam. Cruzamentos viram um salve-se quem puder perigoso. A comunicação se resume a quem você consegue encontrar pessoalmente. Rumores se espalham, o medo cresce e notícias confiáveis desaparecem. A falta de informação é tortura psicológica. Ninguém sabe se isso é temporário ou para sempre. Ao cair da noite, a fragilidade do nosso mundo é exposta. A ordem social se desfaz em um único dia. O mundo parece impossivelmente grande e desconectado. Hospitais perdem acesso a registros digitais, agindo no escuro em emergências. Equipamentos que salvam vidas e cirurgias robóticas param de funcionar. A coordenação de cuidados colapsa. Médicos voltam ao papel, arriscando erros e atrasos. A economia global entra em colapso. Bolsas de valores congelam, ativos digitais desaparecem e empresas não conseguem pagar funcionários. O comércio internacional para, as cadeias de suprimentos quebram, fábricas e lojas ficam sem produtos. Desemprego em massa e pobreza se seguem à medida que o comércio para. A riqueza do mundo, antes apenas números em um banco de dados, torna-se sem sentido. Construímos nossa economia na suposição de conectividade constante. Sem ela, o castelo de cartas desmorona. A devastação é rápida, absoluta e inescapável. Com as redes digitais sumidas,
A gente se vira para as velhas formas de se conectar. Telefones fixos viram tábuas de salvação, se ainda funcionarem. Máquinas de fax, antes obsoletas, voltam para os negócios e o governo. Operadores de rádio amador viram os novos radialistas, compartilhando notícias entre continentes. Mensageiros de bicicleta e moto entregam recados por cidades engarrafadas. Jornais são impressos e distribuídos à mão. Praças públicas se enchem de arautos. A informação se move devagar, muitas vezes distorcida. Comunidades ficam isoladas, o mundo fragmentado. A gente reaprende paciência e engenhosidade, redescobrindo o ritmo lento da vida analógica. A comunicação instantânea e global vira uma memória distante. O colapso da internet desencadeia uma crise psicológica. Ansiedade e abstinência se instalam à medida que perdemos nossa tábua de salvação digital. Conexões de redes sociais somem. Solidão e isolamento crescem. Tarefas diárias se tornam assustadoras sem informação instantânea. Percebemos o quanto terceirizamos nossa memória e resolução de problemas. Frustração e desamparo se espalham. O mundo encolhe para o nosso entorno imediato. Alguns redescobrem livros, conversas e a natureza. Mas a transição é brutal. Somos forçados a nos confrontar, despidos de distração constante. Nossa paz interior era mais frágil do que jamais soubemos. Isso não é só ficção científica. A internet é vulnerável. Uma tempestade solar massiva poderia fritar satélites e data centers, apagando a conectividade em horas. Cabos submarinos, a espinha dorsal dos dados globais, estão expostos a acidentes e sabotagem. Um ataque coordenado poderia cortar continentes, fragmentando o mundo. Malware sofisticados poderiam paralisar os protocolos centrais, causando um engarrafamento digital. A força da internet, a interconexão, é também sua fraqueza. Um desligamento total e permanente é improvável, mas uma interrupção catastrófica é muito real. Não temos backup global, nem plano analógico. Se a web sumisse amanhã, você saberia como sobreviver? A questão não é se pode acontecer, mas se estamos prontos quando acontecer.